No vídeo de hoje a gente vai ver uma breve lista de 10 livros para começar nos estudos clássicos, na educação clássica tradicional, seguindo a tradição do Ocidente e nessa vida intelectual, nessa vida de estudos. Então vamos logo para a lista. Eu me chamo Arthur, muitos desses livros aqui fizeram parte dessa minha história, dessa trajetória de estudos, de conversão e de começo de estudos na vida intelectual. Por isso eu decidi trazer alguns deles aqui para vocês, e recomendar isso para que mude a sua vida, essas obras assim como mudaram a minha. Então vamos começar pelo que eu recomendo no começo, que foi por onde eu comecei. Muita gente começou nessa parte dos estudos mais intelectuais, que é a vida intelectual do padre Sertilanges, certo? Essa edição muito boa da Quirion, que tem um prefácio do professor Olavo de Carvalho, e no livro A Vida Intelectual, como diz o nome, o padre Sertilanges vai tratar da vida intelectual, então de todos aqueles princípios, aquelas ideias básicas, introdutórias, sobre estudo, sobre leitura, sobre memória, sobre o que ler, como é a vida do intelectual. Então é excelente. A gente vai ter uma série de vídeos, bem grandes vídeos ainda, sobre essa obra e sobre outras obras que tem aqui, certo? Então, se você está chegando agora no canal, se inscreve para não perder, Se você está vendo esse vídeo depois de um tempo que ele já saiu, então confere no canal, vê o que a gente já tem de material. Tem muito material de qualidade aqui sobre essas obras que vai estar saindo aqui no YouTube e também nas outras redes sociais, Então confere na descrição também. Então, A Vida Intelectual, para começar, do padre Sertilanges, essa edição muito boa da Quirion, Tem outras edições também, eu recomendo essa, realmente a qualidade é muito boa, a tradução é boa, tem o prefácio do professor Olavo, que é muito bom também. Primeiro livro é essa recomendação. Segundo, outro da Quirion aqui, do Juan Luis Vives, Introdução à Sabedoria. Outro livro, um livro curtinho, fininho. Essa edição aqui não tem 100 páginas, eu acho. 105 páginas tem, mais ou menos. Então é um livro que é fininho, Introdução à Sabedoria. Aqui o Juan Vives, ele vai tratar de alguns pontos básicos da sabedoria, e da vida da pessoa. Então ele vai falar da sabedoria, vai falar da divisão das artes, vai falar da parte do corpo, da parte da alma, vai entrar na questão das virtudes. E é um livro de introdução, como o próprio título diz, que é muito bom. Então ele vai tratar brevemente de cada um desses pontos que deve fazer parte da vida do intelectual, do estudante, do professor, do católico, do cristão. Então uma excelente obra então para continuar a vida intelectual, já dando esse aprofundamento maior na parte da educação clássica, das virtudes e toda essa questão. Seguindo aqui, nós já vamos para autores que agora sim são autores que a gente vai estudar nessa parte da educação clássica, mas que essas obras podem ser introdutórias, são obras que não são muito complexas de ler, de entender, e que eram usadas como manuais mesmo, e obras introdutórias, principalmente na Idade Média, esse primeiro autor que a gente vai entrar aqui, que é o Hugo de São Vítor. Então aqui eu tenho 3 obras, vou falar de cada uma delas, 3 também, as 3 publicadas pela Quirion, essa editora realmente é muito boa. Vou deixar o link de todos esses livros aqui na descrição para vocês adquirirem. Então vamos falar das 3, começando a Instrução dos Principiantes. Como o próprio título diz, é um livro de instrução para os principiantes, aqueles que estão começando a estudar, a viver. Então ele era usado como manual realmente introdutório. Então aqui o Hugo de São Vítor vai falar de questões que são introdutórias mesmo, como é que se obtém a ciência, como é que deve se viver, como é que se deve conviver em cada lugar com certos tipos de pessoa, regras de etiqueta, regras de educação, regras éticas, vai começar a entrar nessa parte dos estudos. Então como é que se deve estudar, como é que se deve falar, essas questões todas. Então a Instrução dos Principiantes é excelente, vai tratar de questões aqui que às vezes a gente não vê que está ligada a essa parte da vida de um estudante, de educação clássica. Então a Instrução dos Principiantes é excelente, para continuar esse começo. Seguindo, o Opúsculo sobre o modo de aprender e meditar. Esse aqui não dá para faltar, tem que ler, isso aqui é obrigatório, qualquer estudante ler. É um opúsculo curtinho também, a Instrução dos Principiantes também é outro livro que é bem curtinho. Então esse livro aqui tem 62 páginas. 62 páginas, a edição muito boa também da Quirion, tem até bilíngue, essa aqui é bilíngue, sobre um método de aprender e meditar. Então vai tratar de como é que se lê uma obra, e como é que se medita ela e estuda ela, porque não basta apenas a gente ler uma obra, a gente tem que meditar sobre ela, Então essa parte da contemplação, da meditação, que vai ser muito grande, essa questão nos medievais, principalmente aqui em Hugo de São Vítor, a gente vai ver isso em outros grandes pedagogos medievais também.
né? Então essa parte da meditação, depois de ler um livro, a gente tem que meditar, tem que anotar, né, para poder esse conhecimento entrar dentro de nós, né? Então essa parte de meditar, essa questão do mundo, né, de como é que essas coisas que nós estamos estudando se aplicam na realidade da nossa vida. Então, Opúsculo sobre o modo de aprender e meditar, do Hugo de São Vítor. E fechando o Hugo de São Vítor aqui, então vamos para o grande clássico dele, o Didascalicon, sobre a arte de ler. Então o Didascalicon ele vai fazer uma introdução muito grande à questão das artes, da divisão das artes, né? Vai entrar nas artes liberais, né? De como ler, né? Principalmente sobre ler. Essa edição aqui, realmente, assim, isso aqui é uma edição que no Brasil essa publicação é muito importante. A gente acha dificuldade de encontrar edições de Hugo de São Vítor em inglês, em italiano, em espanhol, em várias línguas, né? E a Quirion fez esse trabalho de publicar essas obras de Hugo de São Vítor no Brasil com a tradução em português. Essa obra aqui também tem bilíngue, né? Então ela tem o latim e o português, né, lado a lado, aqui o latim e o português. Então, para quem conhece de latim aí, que também é essencial nessa parte da educação clássica. Então, Hugo de São Vítor aqui, excelente, leiam essa obra também. Todas essas obras nós vamos aprofundar bastante ainda aqui nos nossos conteúdos. Então, Hugo de São Vítor. Agora entrando um pouco mais, né, saindo da prática da pedagogia medieval com Hugo de São Vítor, e entrando mais nessa história da educação de forma geral, assim, vamos então com duas obras aqui, também publicadas pela Quirion. Então, até agora todas eram da Quirion, né? Aristóteles e os ideais antigos da educação, do Thomas Davidson. Então aqui ele vai dar uma apresentação geral da paideia, de como é que funcionava a educação na Grécia e de como Aristóteles via a educação, certo? Então todos esses ideais que permeavam a educação, a busca pela verdade, a contemplação do belo, né? A vontade pelo bem, a busca pelo bem também. Então todos esses ideais vão estar aqui nessa obra aqui, que é muito boa. Então, para conhecer, né, essa questão da história da educação, de como é que os gregos pensavam, né, como é que Aristóteles via a educação, muito boa também essa obra, mais uma da Quirion. E para fechar a última da Quirion, que está aqui na lista, a sétima obra já aqui da lista, esse livro aqui, que isso aqui é uma preciosidade ter a gente também publicado em português, que é a Tradição das Artes Liberais, do Kevin Clarke e do Ravi Scott Jain, que tem um prefácio do Peter Crift, que é um excelente professor também. Eu gosto muito do Peter Crift, a obra dele é sensacional. Vamos abordar ainda outros livros dele aqui, né? Ele tem um livro de lógica socrática, que é um clássico, assim, muito bom, né, na questão de lógica, vamos trazer ainda aqui. E tem esse livro aqui, A Tradição das Artes Liberais, que ele vai dar também uma introdução muito boa da parte dos gregos, da ginástica e da música, e como é que isso vai sendo aperfeiçoado depois pelos antigos, pelos cristãos, né? Toda a questão de Santo Agostinho, dessa transição da Idade Antiga para a Idade Média, e como é que as artes liberais, então, né, o trivium e o quadrivium, vão ser aplicados essa educação nos medievais, e como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje e como isso pode mudar a nossa vida, né? Mudar a nossa educação. Então, outra obra excelente, né? Essa aqui é maior, essa aqui é das que eu mostrei até agora é maior, né? Mas assim, é uma obra que é fácil de ler, não tem uma dificuldade de leitura assim, não. É uma tradução muito boa, uma edição muito boa, muito bonita. Esse livro é muito bonito, né? Gosto de pegar um livro assim bom desse na mão, assim. Então, outra obra excelente, que isso aqui também é obrigatório praticamente, né, para todo mundo que quer se formar numa educação clássica tradicional, né, com base nos valores que fundaram o Ocidente e a nossa educação. Então, A Tradição das Artes Liberais, do Kevin Clarke e do Ravi Scott Jain, nessa edição maravilhosa da Quirion. Agora vamos para outros clássicos. Então a gente já vê essa parte da paideia, da educação medieval, sobre a meditação, Hugo de São Vítor, Aristóteles. E entrando na parte da paideia agora sim, na parte prática, né, dos estudos, eu vou deixar duas obras aqui introdutórias. Na verdade são três, né? São três obras introdutórias aqui nessa parte da educação de fato, que é a Ilíada e a Odisseia, aqui as duas obras de Homero, né, porque isso aqui era a base da formação grega, né, da paideia. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre paideia, a gente vai ter bastante conteúdo aqui sobre educação grega ainda, então dá uma conferida, eu vou deixar o link no final do vídeo para vocês poderem assistir sobre como é que funcionava a paideia e a educação dos gregos, né? Então isso aqui era a base. Então você lendo a Ilíada, Odisseia e Homero, você vai ter conhecimento já da base da educação grega e a base da educação ocidental, né? Então é essencial ler a Ilíada e a Odisseia, dois grandes poemas que você deve ler, deve ser obrigatório no currículo de todo estudante de educação clássica, de educação liberal, de educação católica, né? Então todo mundo que estuda uma educação deve ler essas duas obras aqui. Estuda uma educação é engraçado, né? Ficou meio confuso essa frase, mas vocês conseguiram entender, eu acho, né? Leiam a Ilíada e a Odisseia.
Para fechar a lista, então, entrando na parte da filosofia, né? Então nós já tratamos da educação, de como estudar, de como ler, de como é que funciona a vida intelectual. Já entramos na parte da educação clássica, dos gregos, né? Já entramos na parte da literatura, da Ilíada, da Odisseia, né? Então vai ver a gramática aqui, a retórica. Então vamos um pouco para a filosofia, né? E eu vou deixar uma obra aqui de recomendação, que é o Isagoge, do Porfírio, né, que é uma excelente obra de introdução na filosofia, né? O Luca, né, o Luca de Tomás aí, né, que eu gosto muito de acompanhar, ele fala dessa obra aqui, né, que é o introdutório, assim, excelente. Eu tenho essa edição da Logos aqui, que ela publicou, o Clube de Filosofia Logos, né? Eu vou deixar o link também do clube na descrição para quem quiser assinar. Esse aqui foi o primeiro box, mas eu acho que vocês ainda conseguem adquirir, quem é assinante consegue adquirir lá na loja. É uma edição muito boa, mas eu vou deixar as outras edições aqui também que tem na internet, na Amazon e etc. na descrição para vocês adquirirem. É um excelente manual, né? Então esse aqui vai ter junto a explicação de João de Santo Tomás. É uma excelente obra introdutória na questão da filosofia, das categorias aristotélicas, né, que é a base do começo da educação na filosofia. Né? Então essa obra aqui, para iniciar nos estudos da filosofia, da lógica, né, é excelente. Então a gente fecha com isso. Então a gente vai ter a filosofia aqui, nós vamos ter a literatura aqui, grega, a base da educação. Vamos ter também as artes liberais, aqui na obra do Clarke e do Jane. Vamos ter a educação dos gregos, da Paideia e de Aristóteles, né, que foi o grande filósofo que formou os filósofos ocidentais, né, São Tomás de Aquino, a escolástica, né, o ideal originário que é Aristóteles, e os gregos, né, que formaram Santo Agostinho também, e toda a educação ocidental. Vamos ter os medievais, Hugo de São Vítor, o das Calicum, como meditar e aprender, a instrução dos principiantes, e aqui esses livros mais introdutórios, então, que é a Introdução à Sabedoria, do Juan Luis Vives, e a Vida Intelectual do Padre Sertilanges. Fechando então essa lista de 10 livros, os links vão estar todos aqui na descrição. São bastante obras, vai um aninho de leitura aí, né? Se pegar uma obra por mês para ler aí, né? Vai demorar um pouco mais em lida no Odisseia, talvez, se fizer uma leitura bem estudada, né? Vou deixar o link para tudo isso aqui na descrição. Comprando pelo link da Amazon, vocês também ajudam o canal aqui a crescer, certo? Manda esse vídeo para aquele amigo seu que se interessa por educação clássica, por literatura, por estudos, por filosofia, né? Que não conhece essas obras ainda, para todo mundo que precisa conhecer isso e precisa se formar numa educação clássica de verdade, uma educação seguindo a tradição do Ocidente. Nós vamos ver muito disso ainda aqui no canal, vamos ver essas obras aprofundadas uma por uma, vamos ver outras obras, inúmeras outras obras também aqui no nosso canal, também. Acompanha lá pelo Instagram para saber quando é que saem os vídeos, né? Às vezes eu estou interagindo com vocês lá para saber o que vocês querem, então segue lá no Instagram também e se inscreve na newsletter, né? Tá saindo uma newsletter toda semana. Também para quem está se inscrevendo recebe de graça o e-book Arte Clássica da Memória, que foi um e-book que eu fiz, visando a parte da memória, que é essencial para poder lembrar de tudo isso que tu está estudando. Então tá de graça para quem se inscrever, para quem assinar a newsletter também, o plano pago, qualquer um deles está recebendo também. Se não tiver mais disponível a promoção, dá para comprar ele separado também, o link vai estar aí na descrição, aqui junto com tudo, certo? Ficam as obras aí. Espero que vocês possam ler e aplicar o que esses grandes filósofos e pensadores da nossa civilização ensinam para nós e que vocês possam aprender e mudar a vida de vocês na prática, porque tudo isso aqui é muito prático e vai começar a mudar imediatamente a partir do momento que vocês começarem a ler e estudar. Isso aqui vai mudar a vida de vocês, certo? Então fica aqui a indicação dessas obras, fica a indicação para vocês lerem, estudarem, mudar a vida de vocês, mudar a educação e o jeito como vocês veem o mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e até lá, se Deus quiser.